não sei o que é que falhou, não lhe posso dizer exatamente o que é que falhou, mas também lhe posso garantir com o Sr. Presidente da Câmara que estamos a trabalhar em conjunto e é por isso que eu vim, para que esse tipo de falhas ou de faltas não continue. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O governo sabe que falhou, mas ainda não sabe em quê nem onde. E é preciso que saiba, porque essa é a única forma de evitar cometer os mesmos erros quando houver outro fenómeno climático extremo. Porque vai haver, só não sabemos é quando. A ministra admitir que alguma coisa falhou é um ato de honestidade política. O tempo agora é de dar resposta aos problemas dos cidadãos, aos que continuam sem telhas no telhado, sem energia na rede elétrica, sem água nos canos, sem comunicações. Os apoios do governo estão definidos e em situações extraordinárias, como aquela que se vive na zona centro do país, é admissível que se peça ajuda a Bruxelas, porque a Europa se faz de solidariedade. Para aceder a esse fundo que ajuda o Estado a ajudar os cidadãos, está o governo a fazer contas para saber se o valor dos prejuízos nos elege para essa ajuda. Mas para aceder às ajudas do Mecanismo de Proteção Civil, o que há para fazer é um levantamento das necessidades. A Proteção Civil fez e diz que não é preciso ajuda, mas no terreno há ainda dezenas de milhares de pessoas sem luz. Fazem falta geradores. A Europa tem para emprestar? Para dar conta do que pode a Europa fazer para ajudar Portugal, numa situação como aquela que se vive no centro do país, conversamos com a correspondente em Bruxelas, do Expresso e da SIC, Susana Freches. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Susana Freches, no momento em que é preciso dar resposta ao que aconteceu na Zona Centro com a tempestade Christine, o Governo já anunciou apoios do Estado e o país discute de que forma Bruxelas pode ajudar. Primeira proposta do candidato António José Seguro, candidato a Presidente da República, é prolongar os prazos do PRR. Isso é possível? Olá, bom dia. Bem, assim de repente eu diria que não. Em teoria tudo é possível, na União Europeia há sempre um pouco de criatividade para tudo, mas no que diz respeito aos prazos do PRR tem sido deixado muito claro desde o início que mexer ou gastar este dinheiro para além de agosto de 2026 seria muito difícil. E portanto este é o prazo com que temos sempre trabalhado, final de agosto de 2026. Já quando António Costa era primeiro-ministro tentou sugerir essa flexibilidade a Ursula von der Leyen, na altura até dizendo, bem, as reformas nós fazemos todas dentro do tempo, mas os investimentos poderiam ser gastos até mais tarde, porque desde sempre há esta clara ideia de que é muito curto, é um espaço de tempo muito curto para gastar todo este dinheiro, estamos a falar de mais de 20 mil milhões de euros. Agora, a Comissão sempre deixou claro que mexer nos prazos era difícil, porquê? Isso implica uma decisão por unanimidade e implicava ir convencer vários países, desde logo os chamados frugais, a Alemanha, os Países Baixos, a Dinamarca, e é muito complicado convencer estes países que já, na altura quando o PRR foi criado, tinham muitas dúvidas em deixar que tivesse tanto dinheiro dentro. O PRR foi criado por causa de um acontecimento excepcional, a pandemia, mas esse foi global, não é? Foi para toda a Europa, não foi apenas para Portugal. Este é para uma região, mas é também uma situação excepcional. Pode pelo menos desviar-se dinheiro de projetos, falta pouco tempo, faltam 8 meses, menos já 7, desviar de projetos que estavam programados para outros que tivessem a ver com esta catástrofe?
Bem, a reprogramação ainda é possível, portanto, em teoria, e eu hoje estive a ouvir algumas declarações, desde logo do responsável máximo pela Comissão de Acompanhamento do PRR, Pedro Dominguinhos, que falava à TSF precisamente desta possibilidade de ainda reprogramar verbas e tem havido várias reprogramações, e portanto isso é possível, mas ele próprio também admitia que há aqui um limite de tempo. Obviamente que ninguém espera que o governo amanhã envie para Bruxelas um pedido de reprogramação. Demora isto não sempre, faz claro. sentido, isto demora tempo. Ele de facto admite que obviamente demora tempo, 1 mês, 2 meses, mas que não se deve ir além dos 2 meses, porque estamos a 7 meses do final e portanto, se houver, e estou apenas a falar em teoria, se houver uma escola, um centro de saúde, eu acho que já se falou desta questão, que ia receber dinheiro do PRR, tinha uma obra associada, que devia, eu estou a falar em teoria porque eu não conheço os detalhes, não é? Mas que já não vão ser possíveis de completar até maio, mas que ainda são possíveis de completar até agosto, eu estou a falar em teoria. Isto é possível, reprograma-se, e desde que seja dentro do prazo, muito bem. Se não for possível dentro dos prazos, então o governo vai ter que fazer aquilo que já fez no passado, quando, por exemplo, estou a pensar na expansão do metro de Lisboa, quando se percebeu que era impossível de terminar isto com dinheiros do PRR. Então tirou-se esta obra, tiraram-se estas metas do PRR, decidiu-se que esse dinheiro iria para um outro lado do PRR, no sentido de não se perder, e até agora o governo tem sempre dito que não se vai perder um euro do PRR, portanto isso ainda também é possível, e depois tem que se ir buscar o dinheiro para essas obras de reconstrução, ou obras que estavam em curso e que agora vão ser atrasadas na região centro, sobretudo, mas não só, a outro sítio. Então a pergunta é essa, do ponto de vista financeiro, quais são as ajudas possíveis? E entre essas, qual é a mais fácil de ativar? Estamos a falar do dinheiro de Bruxelas ou do dinheiro de português? Bruxelas. Se calhar, em alguns casos, se calhar o dinheiro vai ter que vir. Exato, já foi anunciado pelo Governo apoios no valor de 2 mil milhões e 500 milhões. Eu acho que o Governo do que eu saberá toda esta engenharia, mas isto é engenharia de pôr de um lado e tirar do outro e tirar daqui e pôr dali. Agora, o que é que Bruxelas já disse muito claramente que pode ser útil, que dinheiros é que podem ser mobilizados? O dinheiro do Fundo de Solidariedade, mas isso é preciso que haja um limiar que seja de danos, não é? E hoje, ontem a Ministra do Ambiente falava em 1.600 milhões, que é o limiar mínimo. Isto em termos de isso é menos do que os apoios anunciados pelo Governo, não é? O Governo anunciou apoios de 2,5 mil milhões. Sim, estamos a falar de prejuízos. A questão é que o Fundo de Solidariedade não pode ser mobilizado se os danos forem inferiores a esse limiar. Pronto, há vários limiares, eu também não vou entrar, há limiares regionais, nacionais, vamos olhar só para este valor que a Ministra falou. E aí tem que fazer, mais uma vez, ninguém espera que o Governo faça este pedido amanhã, aliás tem 12 semanas para fazer, 3 meses, depois isso leva algum tempo e já no passado tivemos essa experiência, portanto tem que haver um pedido à Comissão, a Comissão tem que fazer uma proposta, tem que ir ao Conselho, tem que passar no Parlamento e só depois é que o dinheiro vem para Portugal. Portanto, não podemos pensar neste dinheiro a curto prazo, este é um dinheiro de médio prazo, eu diria, e já pensar na reconstrução. E eventualmente até pode ser dinheiro para isso, digo eu, também em teoria, para compensar aquele dinheiro que depois já não poderá vir do PRR. E depois os fundos de coesão que podem ser sempre reprogramados, e também já tivemos essa experiência no passado, durante a pandemia, quando há incêndios, a Comissão tem sido muito flexível em termos de deixar que o Governo decida que o dinheiro dos fundos de coesão que iam para aqui agora irão para ali. Agora também é preciso lembrar que o dinheiro é sempre o mesmo, nomeadamente do da coesão, o pacote da coesão, o nosso envelope da coesão não vai esticar e, portanto, se ele for para um lado, não irá para o outro, e é preciso ter sempre isto em mente. São reprogramações, portanto, saem de um lado e vão para o outro. O dinheiro do Fundo de Solidariedade, eu também não acho que não é nenhuma bala mágica, mas tudo ajuda, e isto é dinheiro que Bruxelas já disse que está disponível para considerar e para ajudar, mas é preciso que os pedidos cheguem a Bruxelas, porque Bruxelas não é a Comissão Europeia que agora vai passar um cheque sem que o Governo diga. Pedir, certo, é preciso fazer essas contas que o Governo diz que está a fazer para saber exatamente se pode fazer esse pedido para o Fundo de Solidariedade, avançar primeiro com o dinheiro e provavelmente recebê-lo mais à frente quando tiver o processo concluído. Se me deixar só dizer uma coisa muito rápida em relação ao PRR. De facto há uma certa injustiça, não é? Há
há uma opressão de gastar todo este dinheiro até ao final de agosto de 2026. E de facto, Bruxelas e nenhum país foi sensível a esta questão de tudo é mais caro para fazer obras atualmente, há falta de mão de obra, tudo vai demorar mais tempo, que já não é um problema de agora, já é um problema que tem meses, para não dizer anos. Agora na região Mas centro agrava-se. Se agrava, e portanto isto será um problema acrescido. E eu não estou a ver Bruxelas agora, a 7 meses do final do PRR, ser sensível a isto, até porque seria muito complicado fazer isso, parece-me. Agora, também temos que reconhecer que houve aqui bastante criatividade da Comissão para, também mais uma vez, não é de agora, permitir que os Estados-membros não percam o dinheiro, mesmo que não o consigam gastar. E é por isso que, vou dizer aqui de uma maneira muito simples, criou aqui uma espécie de envelopes para o investimento ou para a defesa, onde os Estados-membros podem pôr o dinheiro através de reprogramações, já sabem, não vamos gastar estes X mil milhões, vai ser impossível, então vamos metê-los neste envelope para poder gastar mais tarde. Só que isso obviamente tem regras, tem percentagens, Portugal já fez esse exercício com investimento em empresas e ainda pode, em teoria, por exemplo, pôr no envelope da defesa. Isto só para dizer que é possível Portugal não perder o dinheiro do PRR nesta altura. Com o que tem agora, para gastar será difícil se calhar para resolver todo o problema que temos neste momento na Zona Centro. Para fechar esta questão, o PS está a pressionar o Governo para ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Estamos a falar, pergunto-se, do mesmo mecanismo que falamos quando há a época dos incêndios, e se é assim, neste caso, a Europa ajuda com o quê? Com material, com maquinaria? Sim, com geradores, por exemplo, e a Comissão não foi por acaso, nem foi inocente que a porta-voz, na sexta-feira, quando questionámos precisamente sobre isto, disse, neste caso o que os países pedem é geradores e maquinaria ligada à drenagem, foram os exemplos que a porta-voz deu. E não é por acaso, portanto, há geradores, ainda na semana passada foram enviados centenas de geradores, por exemplo, para a Ucrânia. Isso é possível, mas mais uma vez é preciso que haja um pedido de Portugal e que Portugal diga exatamente o que é que precisa. E depois a Comissão vai ver se tem isso em reserva ou se vai pedir a um Estado-membro, aos vários Estados-membros, quem é que pode enviar este material. E normalmente o material até, se eu não estou em erro, é a Comissão Europeia que paga a totalidade dos envios. Portanto, o custo que tem enviar isto para Portugal é a Bruxelas que suporta. Em alguns casos co-participa, mas se eu não estou em erro, penso que foi isso que a Comissão disse na sexta-feira, no caso dos geradores, esse custo seria suportado. E depois, obviamente, há outros equipamentos que estão ligados por tudo que tem a ver com emergências, que eventualmente podem ser úteis neste caso, mas é preciso que o Governo diga o que é que precisa para a Comissão agilizar com os Estados-membros e enviar, e normalmente nós sabemos que isto tem funcionado no caso dos incêndios, mas também o que vemos para já da parte do Governo e também da parte da Autoridade Nacional de Emergências e Proteção Civil é que para já não é preciso, enfim, Bruxelas não vai enviar nada sem que haja um pedido. Sabia que pessoas com elevada inteligência podem cometer erros sistemáticos de raciocínio se não ativarem processos racionais adequados? Partindo da confusão comum entre inteligência e QI, na segunda parte do podcast 45 Graus desta semana, José Maria Pimentel conversa com Maria João Afonso, professora aposentada de Psicologia na Universidade de Lisboa e uma das maiores especialistas portuguesas em inteligência, personalidade, psicologia diferencial. Maria João Afonso desmonta equívocos persistentes do senso comum e mostra como a ciência tem pensado esta capacidade central da mente humana. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce.
Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.